A gente falou muito sobre Daniel Vorcaro, claro, ele foi preso nessa quarta-feira, na terceira fase da Operação Compliance Zero. Agora a gente falou sobre manter a quebra de sigilo do Lulinha dentro ali do Congresso, da CPMI e do INSS. E o outro grande assunto dessa quarta-feira, claro, é a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Estados Unidos e Israel atacam o Irã lá no sábado passado e o Irã começa a fazer essas defensivas, não só em relação a se defender, na verdade, mas a atacar em resposta ao que foi feito lá no sábado. Os ataques têm sido como? Diretamente em Israel, Tel Aviv, Jerusalém, pertinho de Jerusalém, e em relação aos Estados Unidos, como os mísseis não chegam nos Estados Unidos, os mísseis iranianos, eles estão atingindo onde chega, que é onde são as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Por isso que o conflito não está sendo diretamente com os Estados Unidos, mas indiretamente através das bases pelo Oriente Médio todo. E além disso, o Hezbollah, grupo que está em guerra com Israel, sente a morte, a execução do Ali Khamenei lá também no sábado, e por causa disso faz ataques a Israel, volta a atacar Israel, Israel volta e Israel responde. Só que esse conflito direto agora do Hezbollah com Israel vem acontecendo no Líbano, em Beirute, como a gente já também te mostrou diversas imagens. Essas, por exemplo, que a gente está vendo, são das respostas do Irã às bases militares dos Estados Unidos ainda no sábado. E essa aí é um hotel de luxo no Bahrein, também aí em Dubai, porque os mísseis foram interceptados pelas bases militares americanas e destroços destruíram aí partes perto dessas bases militares. Então é todo o resumão do que a gente vê do conflito até agora. Mas a gente vai continuar falando, e principalmente sobre as estratégias de guerra que dá para ver já que estão acontecendo, sobre esses mísseis, as condições disso tudo, com o professor Antônio Henrique Lucena, que é doutor em ciência política e pesquisador do Grupo de Análise de Políticas de Defesa, Poder Político e Política Internacional da Universidade Federal Fluminense. Professor, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. É isso, desde sábado, eu inclusive estava de plantão, então venho conversando com diversos especialistas que já estão pontuando que a estratégia do Irã parece de aprendizado com o que aconteceu na Guerra dos 12 Dias no ano passado. Queria que você falasse um pouquinho se você tem essa visão também e o que o Irã aprendeu. Realmente é mais efetivo, ao invés de mandar todos os mísseis de uma vez contra Israel, mandar aos poucos e com isso, além de tentar destruir o domo de ferro de Israel, também cansar a população que já vive algumas guerras, né? Contra o Hezbollah, contra o Hamas e agora contra o Irã. Bom dia. Bom dia, Natália. Prazer falar com vocês no Metrópolis. A estratégia que o Irã tem adotado, Natália, ela na verdade já estava prevista anteriormente. A gente pode classificá-la como dissuasão por punição. O que isso significa? É que o Irã quis passar uma mensagem de que, caso ele fosse atacado, os custos desse ataque seriam extremamente elevados e ele faria um ataque contra todos os países, né, que participassem direta ou indiretamente desses movimentos. Então é importante a gente ressaltar que o Irã ele vive sob embargo de armas há um bom tempo, mas ele desenvolveu um programa de industrialização por substituição de importações com apoio de alguns países, como Coreia do Norte, também China, para o desenvolvimento do seu sistema balístico de mísseis. Então, ele conseguiu desenvolver mísseis convencionais, digamos assim, como o Segil e outros hipersônicos, como o Khorramshahr, que estão sendo utilizados agora. Então, a ideia do Irã é justamente utilizar esses mísseis para fazer um ataque regional. O Irã não tem, como você muito bem informou, mísseis capazes de atingir os Estados Unidos, porque aí eles teriam que ser muito maiores, eles são muito mais sofisticados e também são mais fáceis de interceptar pelo sistema THAAD. Então, o que a gente observa é que o Irã está fazendo o ataque a todos esses países do Oriente Médio, não apenas com mísseis balísticos, mas também com drones. Inclusive, o quantitativo de drones ele é muito superior
ao de próprios mísseis balísticos. Lembrando que os drones eles são mais lentos, eles são mais baratos e eles buscam justamente saturar as defesas aéreas dos países adversários. Então, esse é um tipo de elemento bastante interessante. Então, para concluir essa primeira parte, até países como Emirados Árabes Unidos estão entrando em contato com a Ucrânia para ter algum tipo de aprendizado, porque os Guerãs russos, na verdade, são cópias dos Shaheds que são utilizados agora, e os ucranianos desenvolveram uma boa expertise na interceptação desses mísseis. E o aprendizado que os ucranianos deram, e estão repassando agora também para os países árabes, é que você não pode utilizar um míssil muito caro, do tipo Patriot, por exemplo, que custa em torno de $4 milhões, para você fazer uma interceptação de um drone que custa 20 mil, 30 mil dólares, porque essa guerra ela fica desbalanceada. Então, a guerra, além de ter essas instalações, ela também se transforma numa guerra econômica para impor custos bastante elevados para os países atacantes, como Estados Unidos e Israel. Professor, também vem a importância de Israel estar com os Estados Unidos pela situação financeira do patrocínio, do investimento em uma guerra. Quanto mais país poderoso, assim, porque já são países ricos, tecnológicos, mas quando se juntam, realmente fica muito difícil de fazer esse tipo de defesa, de resistência e também de ataque? Exatamente, Natália. Apenas para fazer um breve contexto, o Irã ele já teve forças armadas extremamente modernas, antes da Revolução Islâmica. É tanto que, para fazer frente à União Soviética, os Estados Unidos tinham até vendido caças F-14, que quando o 79º chegou, estourou a Revolução Islâmica, os americanos suspenderam as entregas e desde então entraram com um embargo de armas. O Irã ele buscou até fazer alguns aperfeiçoamentos nesses caças, também desenvolver vários outros, adquiriu alguns russos, como os caças MiG-29, mas eles são mais antigos, eles não têm realmente uma boa capacidade de atuação. E quando a gente faz uma comparação com os caças F-35, que são utilizados por Israel, são utilizados pelos Estados Unidos, que eles têm uma baixa detectabilidade no radar, e outras aeronaves de performance, como o caça F-15, então realmente fica muito difícil do Irã fazer frente, né, ou tentar se defender justamente desses bombardeios. Os caças iranianos, eles aparecem de forma muito clara no radar. E aí, obviamente, o que é que acontece? O sistema repassa para os americanos ou para os israelenses para eles efetuarem justamente uma interceptação. E essa é uma das razões da qual a Força Aérea Iraniana ela praticamente não se apresentou no combate. A gente não viu combates diretos entre a Força Aérea Iraniana e também com os americanos. Alguns caças F-15 americanos foram abatidos pelo Kuwait, mas justamente por fogo amigo, foi engano, né? Eles pensavam que era algum tipo de ataque iraniano, mas até agora a gente não tem registro, né, desses abates. Então, o que é que restou para o Irã? Foi justamente utilizar os drones, que são mais baratos, que eles têm bastante expertise nisso, e também com a utilização dos mísseis balísticos, alguns mais antigos e outros mais modernos, como os hipersônicos, né? Então, é isso que a gente pode basicamente identificar. Então, nos primeiros dias de guerra, pela estratégia e principalmente pelo padrão de lançamento de mísseis balísticos e drones que o Irã está adotando, então eles fizeram o seguinte: eles lançaram mísseis mais antigos no início, justamente para uma tentativa de saturar, né? Ou seja, fazer com que realmente as defesas aéreas fossem bastante utilizadas para diminuir a sua quantidade de estoque, e agora eles passaram a utilizar um pouco de mísseis sofisticados, como Corsair, que são hipersônicos, que atingiram Israel recentemente. Então, também é uma guerra econômica, né? Então, você fazer esse tipo de lançamento e atingir. E, obviamente, né, tentar, como você muito bem colocou, cansar a população, ou seja, prolongar esse conflito o quanto antes. O que é que Estados Unidos e Israel estão fazendo digamos assim, uma briga de gato e rato, né, digamos? É justamente para poder fazer a destruição dos veículos lançadores dos mísseis. Uhum. E o Irã, ele tem mísseis móveis, mas ele também tem fixos em algumas áreas, como Isfahan, dentro de montanhas. Então, o Irã ele lançou 350 mísseis no primeiro dia de guerra e no quarto isso já caiu para 50.
não significa que o Irã ainda não tem estoque de mísseis, até porque, por dados divulgados pela CIA, eles devem ter em torno de 2.500. Mas é porque boa parte desses lançadores foram destruídos e aí a capacidade de infligir dano ao redor fica maior. Então, o Irã, inclusive, passou a utilizar mais drones para fazer ataques não só em bases americanas, como também aos países árabes. Professor, o que você está dizendo também pode levar à conclusão de que se o Irã quiser se prolongar nessa guerra, como vem dizendo, que vai se vingar, vai vingar o Khamenei que foi morto, ele vai precisar de outros países junto com ele. A gente já falou do grupo terrorista do Hezbollah, que reagiu à morte do Khamenei, mas eu comentei também do Hamas, que muitas vezes teve um investimento do Irã, mas que está numa guerra contra Israel há bastante tempo já, mais de 2 anos. Ou seja, já está enfraquecido, talvez não seja uma grande ajuda para o Irã. O que eu quero saber de você o Irã precisa dessa ajuda para continuar nessa guerra? E mais, quem pode ajudar o Irã a realmente continuar nessa guerra contra essas duas potências junto? Natália, como o Irã ele tem dificuldade de projetar poder dentro da própria região, até porque ele não é bem visto até pelos próprios países árabes, principalmente as monarquias do Golfo, o Irã ele criou uma estratégia com atores não estatais, como você mencionou, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen. Então, ele passou a utilizar esses grupos não estatais também como uma forma de projetar poder, dando apoio operacional ou com material bélico, como foguetes, né, que foram bastante utilizados recentemente na guerra Israel-Hamas. O Hamas, eu considero que ele está bastante enfraquecido. O Hezbollah também, justamente por causa da guerra. Os Houthis é que tem ainda uma capacidade de lançamento de mísseis, mas tem sido diminuída ao longo do tempo, até por causa dos bombardeios israelenses. De certa forma, esse eixo da resistência, como a gente chama, ele está bastante enfraquecido desde o 7 de outubro. Né? Até porque, depois que aconteceu esse atentado terrorista, o gabinete do primeiro-ministro Netanyahu ele decidiu que vai mudar a geopolítica do Oriente Médio à força. E essa, inclusive, atual guerra é um dos desdobramentos, né, que a gente está observando desses movimentos. Então, o Hezbollah ele entrou na guerra agora recentemente, né, como apoio do Irã, mas a capacidade de atuação dele é muito mais limitada. Israel ainda tem força bastante acumulada para continuar com seus bombardeios. Né? Agora, é claro que tudo isso causa danos. De que forma? O norte de Israel já vai ter que ser evacuado. Os Houthis eles passaram a atacar também alguns navios. E você tem esses outros desdobramentos, né, como, por exemplo, o próprio Irã tentando fechar o Estreito de Hormuz, e também com outras milícias no Iraque, né, como uma forma também de realizar atentados terroristas. Então, eu vejo que, como o Irã ele considerou que foi humilhado na Guerra dos 12 Dias com Israel, para evitar uma nova humilhação, ele vai ter que partir para o tudo ou nada. É o que eu identifico que está acontecendo agora, com esse lançamento de mísseis, com os drones, ativando o que resta do eixo da resistência, até porque também o ditador Bashar al-Assad ele caiu na Síria, então também foi uma outra peça que se perdeu, mas esses outros grupos ainda podem realmente infligir dano, né, e causar distúrbios na região. Professor, e aí, vamos aqui nesse exercício de futurologia, né? Porque é isso, a guerra está começando agora e a gente está tentando entender com o pouco que se já sabe para onde que isso vai. Mas também o que você está dizendo é que o Irã indo para o tudo ou nada, claro, é uma guerra também financeira. O país que já não estava bem, que eu digo para a população, né? A população iraniana está extremamente cansada desse regime que ficou tanto tempo. A gente já vem falando sobre um sentimento de nacionalismo que pode se fortalecer, crescer ainda mais agora com a queda, a execução do Khamenei. É um país dividido que uns ficam muito felizes de agora entenderem que vão ser libertados por causa da morte do Khamenei, outros extremamente preocupados porque foram invadidos, tem uma guerra agora acontecendo.
Como é que fica o Irã depois disso? E principalmente a população? Você imagina que pode acontecer uma primavera persa? Né? Os iranianos, a partir disso tudo, do país ainda mais destruído, aí realmente por estar numa guerra contra duas potências, tentar se arrastar nessa guerra por máximo de tempo que conseguir. Como fica a população durante e talvez depois da guerra? Ela se volta contra isso tudo que está acontecendo e de repente consegue melhorar a situação lá na frente? Natália, eu acredito que a gente pode traçar alguns possíveis cenários, né? O primeiro, que inclusive foi declarado pelo próprio presidente Donald Trump, seria uma mudança de regime. E ao que parece, as declarações mais recentes que ele deram não seria exatamente agora uma mudança de regime. Ele toleraria uma solução à la Delcy Rodrigues, que aconteceu na Venezuela, né? Então, de que você tivesse um novo regime iraniano, ainda ligado, digamos, aos ayatollahs e à Guarda Revolucionária, mas que eles abririam mão do seu programa de mísseis e também do programa nuclear. Eu acredito que seja um pouco improvável o Irã ter que aceitar isso, até porque ele não vinha aceitando até então. Com a possibilidade de mudança de regime, e principalmente no atual contexto, eu vejo com um certo ceticismo. Eu acredito que o tempo disso acontecer, ele passou por causa dos protestos que aconteceram mais recentemente. Eles eram protestos mais abrangentes. Eles começaram nos bazares, principalmente com comerciantes, que eram as principais figuras de apoio ao regime islâmico desde 1979, mas que está muito empobrecida por causa da crise econômica, pela inflação, pela desvalorização da moeda local. E o protesto ele começou justamente com esses indivíduos, mas ele se tornou interclassista. E aí as mulheres entraram também em cena e vários outros grupos. O Irã ele tem uma força de repressão extremamente bem estruturada, em torno de 3 pilares, a saber, a Guarda Revolucionária Islâmica, que é praticamente uma força paralela do Exército, as forças Barghil, que é justamente uma milícia paramilitar também composta por civis que nem utilizam uniforme, mas estão espalhadas por todo o país, e também pelo judiciário, que faz condenações muito duras como forma também de punir opositores. Isso gera problemas, né? Porque eles foram muito efetivos em conseguir diminuir a possível oposição interna. Então, apenas com os bombardeios aéreos, eu tenho algumas dúvidas se de fato essa mudança vai ocorrer, né? Agora, o que a gente também observa é que também os países eles passaram a apoiar algumas milícias de algumas regiões distantes do Irã, também nesse sentido de tentar fazer com que um levante interno ele aconteça. E a gente também tem outras opções, que é o atual regime, ele permanece, até porque houve um endurecimento da questão e pelas informações que nós temos até agora, o filho do Ayatollah Ali Khamenei, ele foi eleito, né, pela Assembleia de Experts, né, pelo Conselho de Peritos, né, como eles chamam, o que isso mostra que foi uma vitória da Guarda Revolucionária Islâmica, que praticamente impôs o seu nome. Então, o que é que isso significa? Os extremistas, eles estão vencendo o debate interno em relação aos moderados. Então, isso pode ser um indicativo de que a guerra ela vai se estender por um certo tempo, até porque eles não querem repetir o que aconteceu também na Guerra dos 12 Dias. E aí, claro, né, infelizmente, a população iraniana ela vai realmente sofrer, como está sofrendo. O próprio Teherã tem dificuldades de acesso de água, porque boa parte da produção de água foi desviada para o enriquecimento de urânio, também das usinas, para a fabricação de mísseis, o que gerou, obviamente, um problema na população local. E somado a outros fatores que devem se agravar por causa da destruição de algumas infraestruturas do país. Conflito armado no chão. A gente pode ver isso acontecer? Por enquanto, o conflito está dessa forma, né, aérea. Tem ali uma questão de Israel no Líbano, né, por causa do Hezbollah, que agora juntou também a questão do Irã. Queria que você trouxesse esse cenário. Se é possível que isso aconteça. Eu sei que são os países estão distantes, Israel e Irã estão no Oriente Médio, mas estão a 2.000 quilômetros, e hoje a tecnologia isso, mostra quando há algum tipo de aproximação terrestre, aérea,
Mas tem essa possibilidade de, em algum momento, a guerra ter um conflito em terra? O próprio Donald Trump, Natália, ele não descartou essa possibilidade do que a gente chama de boots on the ground, ou seja, botas no chão, né, em tradução livre, que seria justamente um emprego de infantaria dentro do território. Mas é importante ressaltar o seguinte, o Irã é um país muito mais complexo. Ele é grande, tem 100 milhões de habitantes, a Guarda Revolucionária ela é relativamente bem estruturada, né, para combate urbano, e isso seria algo extremamente difícil. O uso de tropas israelenses, para além de operações especiais, eu tenho certas dúvidas, até porque o exército iraniano ele é muito mais numeroso, né? Então, claro que o exército israelense era muito mais tecnológico, mas como você muito bem colocou, existe a barreira da distância, você teria que transportar todos esses soldados. Já para os Estados Unidos, como eles têm bases próximas e têm uma boa capacidade de logística, então essa possibilidade ela também pode acontecer. Agora, é claro, para que uma invasão ocorra, né, e eu acredito que o presidente Donald Trump ele tem a memória da guerra do Iraque, né, principalmente do início dos anos 2000, que foi até fácil você derrubar o regime, mas muito difícil de você tentar instaurar uma ordem posterior, né, tanto que isso desdobrou para Estado Islâmico e também a experiência do Afeganistão, que eles passaram anos tentando fazer construção de nação, o chamado nation building, e terminou não dando em nada, né? A gente viu aquela saída meio que atabalhoada, né, dos soldados para o aeroporto. Então é algo que realmente precisa ser pensado. E tanto Donald Trump como também vários outros políticos, eles vão ter que levar em consideração a pressão interna americana. Porque a base do presidente Donald Trump, que é a base MAGA, ela tem uma característica de ser isolacionista. Ela não gosta que os soldados americanos estejam no exterior lutando e morrendo, e isso gere desvio de recursos nacionais. De certa forma, essa guerra que está acontecendo agora já é algo que contraria os próprios princípios da base MAGA. Mas é claro, essa ação militar direta com uma grande quantidade de tropas, porque se você tem uma ideia, na guerra do Iraque, né, você teve que desdobrar mais de 300 mil para um país que, para os Estados Unidos, era do tamanho do Texas, e o Irã, que é um país muito maior, montanhoso, de difícil acesso, complicado, aí são outros 500. Né? Lembrando que o Irã já tinha sido invadido uma vez, inclusive pelos próprios americanos, porque eles precisaram levar material bélico para a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial para escapar dos bombardeios dos nazistas. Só que essa ação que os americanos fizeram, eles tiveram que utilizar praticamente toda a infraestrutura existente, e isso gerou uma série de outros problemas, como, por exemplo, fome em algumas localidades, porque tinham dificuldade de ter transporte, né, para alguma das principais cidades. Então, multiplique isso muitas vezes, dado o atual contexto, que realmente é bastante complicado. Não é impossível que ocorra uma invasão, né? Algumas vozes, inclusive dentro do Pentágono, até podem defender isso, mas, obviamente, esses custos e benefícios eles precisam ser muito bem pesados. Professor, a gente já está com o nosso outro entrevistado aqui na linha, mas eu não posso deixar de perguntar para ti sobre células terroristas pelo mundo afora, que a ameaça agora voltando com tudo, por causa do que está acontecendo. A gente pode ter ataques terroristas na Europa e nos Estados Unidos em resposta aí direta aos Estados Unidos, a todo esse enfrentamento que vem fazendo contra o Irã. E claro, grupo terrorista não há nenhum tipo de controle, né? Muito menos de previsão. Mas já tem essa ameaça aí em vista? Isso já é algo, Natália, que os serviços de inteligência já estão trabalhando com essa possibilidade, ou seja, de ativação de células adormecidas, tanto nos Estados Unidos como em outras áreas. Apesar de que não houve qualquer tipo de indicativo de que elas efetivamente elas poderiam atuar agora no atual contexto. Né? O que a gente teve de padrão ao longo do tempo, e quem adotava essa estratégia de células adormecidas era o próprio Estado Islâmico, que aí não tem relação com o Irã. Agora, claro que existe sempre a problemática do que se chama de lobos solitários, ou
são aquelas pessoas que resolvem fazer algum determinado de ataque terrorista utilizando não necessariamente bombas, porque fica mais fácil de você detectar componentes químicos, mas com a utilização de fuzis, ou seja, como aconteceu já no caso da França, no Bataclan, né? Você entrar em uma região e você atirar contra várias pessoas. Alguma pessoa que se considere leal ao regime, ela pode fazer isso. Ou então, que é outra que é muito comum, que é muito difícil você detectar, é o indivíduo que pega justamente um caminhão e atropela uma grande quantidade de pessoas, que aconteceu também um atentado terrorista em Lyon, lá na França. Então, essas são possibilidades reais e vão dar realmente muito mais trabalhos para os serviços de inteligência secretos tentarem combater. Professor Antônio Henrique Lucena, nosso internacionalista que esteve aqui com a gente para falar sobre, inclusive e principalmente, a questão militar dessa guerra que começou no sábado e a gente não sabe quando termina, entre Estados Unidos, Israel e Irã. Professor, muito obrigada. A gente com certeza vai voltar a conversar em breve. Obrigado a você, Natália Metrópolis, e envio um forte abraço a todos que estão nos escutando. Até mais. Valeu, até mais.